Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! O que é trabalho? Como se mede o trabalho realizado por um corpo? Isso é justamente o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver mais detalhadamente o que é trabalho e o que é energia cinética e como essas duas grandezas se relacionam. Vai aprender também o que é potência e o que é rendimento. E agora, muita atenção porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Por favor, o senhor acha que trabalho cansa? Cansa. 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 Principalmente esse nosso serviço aqui. Cansa. Cansa. Qualquer tipo de trabalho? Ficar sentado cansa, né? E trabalhando assim, andando também, bastante. Tem os que trabalham, tem os que cansam mentalmente e os fisicamente, né? Nem é necessário pensar muito para responder essa pergunta, não é mesmo? Qualquer tipo de trabalho dá trabalho. A própria expressão dar trabalho já sugere algo exatamente que necessita de um esforço para ser executado. Mas e na física, hein? Olha, na física, o conceito de trabalho é mais ou menos parecido com o do avô lavrador. Sem força, não há trabalho. Mas também só a existência da força não é suficiente. É necessário que essa força produza um deslocamento, ou então que atue ao longo de um deslocamento. Aí então o trabalho pode ser medido. E o trabalho pode ser medido exatamente pelo produto da força, pelo deslocamento. Quer dizer, então, que o trabalho pode ser medido através do produto da força pelo deslocamento, é isso? É isso aí. Mas por que pelo produto? Por que não pela soma, por exemplo? Porque são grandezas que se compensam, Rosinha. Isto é, se nós aumentamos uma, nós podemos diminuir a outra na mesma proporção. Assim, ó. Vou te mostrar. Por exemplo, na alavanca, uma força menor, F, pode mover um peso maior, P, porque o deslocamento, D, da força menor é maior que o deslocamento, D, do peso. O mesmo ocorre no plano inclinado. É possível elevar de uma altura D o caixote de peso P, fazendo uma força F menor que P. Porque, através do plano inclinado, a força F atua ao longo de um deslocamento D maior que D. Em ambos os casos, é válida a relação. O produto de F vezes D é igual ao produto de P vezes D. Vicente, eu acho que eu já entendi esse conceito, rapaz. Então me explica porque eu tô boiando ainda. Olha, é só pensar o seguinte. É possível fazer uma força menor desde que se compense com um deslocamento maior, sacou? Quer dizer que com um deslocamento maior se gasta menos energia, é isso? Não. A energia consumida é a mesma, porque o trabalho realizado é o mesmo também. É realmente essa definição de trabalho, em que é possível fazer uma força menor, desde que se compense com um deslocamento maior, não prevê todas as situações possíveis. Eu estava pensando aqui noutra situação. Dá uma olhada aqui, ó, Rosinha. Pense num bloco se movendo ao longo do deslocamento D, sob a ação simultânea de várias forças. Há forças que favorecem o deslocamento D, F1 e F2. Existem outras forças que não atuam diretamente, F3 e F4. E ainda existem outras forças que se opõem, F5 e F6. Pode-se ver também que essas relações estão ligadas ao ângulo formado entre a força e o deslocamento. Se esse ângulo está compreendido entre 0 graus e 90 graus, a força favorece o deslocamento ou, em outras palavras, realiza um trabalho positivo. Se o ângulo estiver compreendido entre 90 e 180 graus, a força dificulta ou se opõe ao deslocamento, isto é, realiza um trabalho negativo. Só nos casos em que o ângulo é 0 graus ou 180 graus, a força vai atuar integralmente a favor ou contra o deslocamento.
Quer dizer que naqueles outros casos, entre 0 graus e 180 graus, só uma parcela da força influi? É isso mesmo. E essa parcela é a componente da força na direção do deslocamento. Todas essas características devem aparecer na definição de trabalho de uma força. Por isso, além do produto da força e deslocamento, aparece uma grandeza trigonométrica. Essa grandeza pode ser definida como cosseno de alfa, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. A definição do trabalho de uma força, F, que vamos representar pela letra grega tau, com o índice F, será dada pela fórmula tau F é igual a F vezes D vezes cosseno de alfa, que significa que o trabalho da força é o produto de F, D e o cosseno de alfa. Mas e no SI? Como é que ficaria? No SI a força não é dada em newtons? É, e o deslocamento em metros. E o trabalho será dado em newtons vezes metro. Unidade essa que recebe o nome de joule. Joule? Que nome mais estranho. Em homenagem a um físico inglês do século XIX, que era chamado de James Prescott Joule. Bom, mas o importante aqui é o seguinte. Um joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton, que atua na mesma direção e sentido de um deslocamento de 1 metro. Será que a gente consegue encontrar uma expressão matemática para energia cinética? Você me ajuda a pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, primeiro vamos supor que um corpo está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Aí, que conclusão a gente chega? Como este corpo está em repouso, não possui energia cinética, certo? Agora vamos imaginar que sobre esse corpo passa a atuar uma força constante, F, paralela ao plano e que desloca o corpo na mesma direção e sentido da força. Agora vamos chamar esse deslocamento D. Depois desse deslocamento D, esse corpo vai estar com uma determinada velocidade V. Ah, então ele adquiriu uma energia cinética, EC. E o que a gente pode deduzir daí? Como essa força realiza trabalho, essa energia cinética é fruto do trabalho dessa força. Isso mesmo. Se o corpo estiver inicialmente em repouso, a energia cinética que ele adquiriu vai ser igual ao trabalho da força F. Se não, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então eu posso determinar a energia cinética desse corpo pelo trabalho realizado por essa força. Tudo bem, eu já sei que o trabalho da força é igual à energia cinética ganha pelo corpo. Mas como eu defino a energia cinética de um corpo de massa m com velocidade v, por exemplo? Mas existe uma expressão para isso. E esta expressão define a energia cinética de um corpo de massa m com velocidade v deste modo. EC é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. Como a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força, a sua unidade de medida deve ser a mesma unidade de trabalho. E é por isso que a unidade de energia no SI também é joule. Olha, você vai poder acompanhar no seu livro de física, de um modo mais detalhado, o desenvolvimento das expressões matemáticas de todos esses conceitos, tá bom? Só que a gente ainda não respondeu a pergunta título dessa teleaula. Trabalho cansa? E a resposta só pode ser uma. Depende. Depende do trabalho, da força que se faz e do deslocamento em que ela atua. E ainda tem mais uma coisa, hein? Você está lembrado da nossa teleaula passada e daquela história de subir as escadas de um prédio para queimar energia? Então vamos imaginar uma pessoa que resolvesse subir as escadas do prédio correndo. Será que ela ia gastar mais calorias do que se subisse normalmente? Vamos ver. Por favor, a senhora acha que se uma pessoa subir as escadas de um prédio correndo, ela vai gastar as mesmas calorias do que se ela subir normalmente? Não, ela vai queimar bem mais. Eu acho que vai gastar mais. Vai gastar mais calorias. Eu acho que não. Eu acho que gastar mais calorias. Gastar mais porque vai estar fazendo mais força para se movimentar, né? Bem, a resposta é mais complicada. Fisicamente, o trabalho é o mesmo, ou seja, ela transportou o seu corpo do térreo até o andar onde ela mora. Mas será que o seu organismo concorda?
Se você corre, você faz o percurso de um ponto ao outro do mesmo modo como se estivesse andando. Mas o seu coração bateu mais forte, sua respiração se tornou ofegante, você suou e cansou muito mais. Além disso, internamente, o seu organismo consumiu muito mais energia, embora o trabalho externo tenha sido o mesmo. E isso ocorreu porque o tempo para a realização desse trabalho foi menor. Ou, em outras palavras, a potência desenvolvida pelo organismo foi maior. E agora nós estamos apresentando para você uma nova grandeza física, muito importante nos dias de hoje, a potência. Ah, então essa é a expressão para potência? Isso mesmo, olha, P de potência, tal é o trabalho realizado por uma máquina e ΔT é o intervalo de tempo. Quer dizer, então, que para um mesmo trabalho, quanto menor for o tempo, maior será a potência. E vice-versa. E a unidade de potência do SI é o watt, em homenagem ao engenheiro escocês chamado James Watt, ou watt como a gente chama. Assim, 1 watt é a potência desenvolvida por uma máquina que realiza um trabalho de 1 joule em 1 segundo. Então, esse watt é o mesmo que aparece na conta de luz? Não. Na verdade, a unidade que aparece na conta de luz é uma unidade de energia e não de potência. E se chama quilowatt-hora. Nossa! Ô Vicente, olha aqui, rapaz. A gente está consumindo muita energia. É, eu vi. Olha que absurdo. Quando é que chegou isso aqui, Vicente? Chegou agora de tarde, mas... Gil, pensa uma coisa, esse computador fica ligado direto, tem chuveiro elétrico, a gente trabalha até tarde com as luzes acesas, tudo isso gasta mesmo. Agora vem cá, uma coisa que eu acho engraçado. Como é que eles conseguem medir o trabalho feito por máquinas, hein? Sabe? Porque eu acho que isso não é difícil de imaginar. Pensa comigo uma coisa. Olha, a gente já sabe como é dada a potência. Então o trabalho pode ser calculado pela seguinte relação. É mesmo, peraí, olha. Isso significa que dá para medir o trabalho que uma máquina realiza e a energia que ela consome, multiplicando-se a sua potência pelo tempo que ela fica funcionando. Você já sabe que é possível calcular a energia de um corpo pelo trabalho que ele realiza. Mas nós sabemos também que existem carros que consomem menos combustível do que outros. Ou então que carros melhor regulados podem consumir menos. Existem pessoas que comem muito e não engordam. Ou outras que, mesmo comendo pouco, acabam engordando. O que acontece é que existem máquinas que aproveitam melhor o combustível que consomem. Dizemos que essas máquinas têm um rendimento maior. Define-se o rendimento R de uma máquina pela razão entre potência útil, ou PU, que a máquina fornece, e potência total, ou PT, que ela consome. Pode-se escrever essa mesma expressão na forma de porcentagem. Fica fácil notar que se uma máquina fosse perfeita, o que não existe, ela teria rendimento R igual a 1,0 ou R igual a 100%, porque a potência útil seria igual à potência total. Em outras palavras, ela aproveitaria tudo o que consome. Isso não acontece porque toda a máquina gasta parte da energia que recebe para o seu próprio funcionamento. E, além disso, há perdas. Por exemplo, é impossível eliminar totalmente o atrito, que acaba se transformando em calor. Por essa razão, é que nós sabemos que o rendimento de uma máquina vai ser sempre menor do que 100%. Mas agora, para que o rendimento da nossa teleaula de hoje seja o mais próximo possível de 100%, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que é possível calcular a energia de um corpo pelo trabalho que ele realiza. E que para os físicos, só existe trabalho quando há força e deslocamento. Viu também que é possível encontrar uma expressão matemática para a energia cinética. Aprendeu que a potência de uma máquina pode ser calculada pela razão entre o trabalho que ela realiza e o tempo gasto em realizá-lo. E que a potência útil é sempre menor que a potência total. E a razão entre elas, sempre menor que a unidade, é o seu rendimento. Como você viu hoje, para os físicos só existe trabalho quando há força e deslocamento. Portanto, o trabalho quase sempre cansa, meu amigo. É, mas sem trabalho a gente não vai a lugar nenhum. Portanto, ataque o seu livro de física com muita energia. Até a próxima. Tchau, bom trabalho. E aí, Vicente?